Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de trabalho no nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Boa tarde também aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelo Facebook do Instituto. Estamos no mês de dezembro, encerrando o ano, mas lembramos que as atividades aqui do Instituto continuam segunda-feira, a partir das 19h30, abre a casa, até em torno de 20h45. Tem um diálogo fraterno aqui, muito acolhedor, onde as pessoas têm possibilidade de também se expressar e fazer as suas colocações. Quarta-feira, abre às 15h30, também palestra às 16h. E sábado, nesse horário também, abrindo 15h30, palestra às 16h. Nessas situações, então, temos acolhimento, atendimento fraterno para quem desejar. Quem desejar atendimento fraterno, conversa com a recepção. E agora, no fim de ano, na virada do ano, dia 24 e dia 31, que seria dia da atividade, né? Não teremos atividade, tá? Então, nesses 2 dias, compartilhem com a família, fiquem bem em casa. Quem for viajar, faça uma ótima viagem. Esse é o desejo de todos nós. E hoje, para o trabalho de hoje, vai ser o nosso presidente da casa, o Alessandro da Silva. Mas antes de passar a palavra para ele, convido a todos a serenarmos os nossos pensamentos e elevarmos os nossos sentimentos de gratidão a Deus, a Jesus, nos conectando ainda mais com a espiritualidade mentora que nos acolheu desde que aqui chegamos, ou bem antes, desde que desejamos estar nesta casa, para que todos nós possamos receber no dia de hoje o esclarecimento, o consolo e o fortalecimento de tudo aquilo que necessitarmos para o nosso progresso, o nosso equilíbrio interior, o fortalecimento do nosso espírito, do nosso bem-estar. Assim, por permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade mentora do nosso Instituto, iniciamos o trabalho de hoje, passando de imediato a palavra do nosso querido irmão Alessandro. Obrigado, Iraci. Muito boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos que nos acompanham online pelas mídias sociais. Hoje nós vamos falar sobre a paz interior e a brandura. Que assunto difícil, né? Que assunto difícil. É difícil manter a calma, ser um construtor da paz, manter a brandura, ser suave, nessa terra onde vivemos, no mundo de provas e expiações, né? A todo momento nós somos desafiados à paz e à brandura. Isso está descrito, esse aspecto está descrito, ou essas virtudes estão descritas no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E narrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz Jesus assim: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mais adiante, relata: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quão fortes são essas palavras de Jesus, né? Se a gente parar para pensar assim, exatamente o que ele disse, está dizendo que é bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Então Jesus está declarando que aquele que for brando de coração vai possuir a terra. Como é forte isso, né?
e aqueles que forem pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, como é importante nós praticarmos, desenvolvermos essas virtudes. Porque pensemos ao contrário, a cólera, né, ou toda a expressão mais descortês que às vezes a gente, no impulso, dirige a alguém, ou de forma violenta, seja através de um ato ou de alguma palavra, nos coloca em oposição aos ensinos do Cristo, nos coloca em oposição à lei de justiça, de amor e caridade. Não estando conforme com essa lei, estamos sendo contrário a Deus, estamos sendo contrários à nossa própria consciência, que vai nos julgar. Então é importante, muito importante, a gente praticar a brandura e ser pacífico. Mas praticar essas virtudes precisa de uma coisa chamada autodomínio. Autodomínio. Porque até por uma questão de proteção individual, é comum que às vezes a gente reaja de uma forma mais forte, uma forma mais ríspida, né, na medida que somos também provocados e até atacados por aquilo que nos rodeia. É uma coisa instintiva. Mas nós estamos aqui na Terra justamente para aprender a dominar os nossos instintos e a cultivar ações mais elevadas, ações divinas. Então, para ser brando e pacífico, a primeira coisa que nós precisamos é nos remeter lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde ela fala do conhecimento de si mesmo. Se nós queremos desenvolver essa virtude de ser brandos, calmo, pacífico, nós temos que, primeira coisa, nos conhecer, para saber, vou falar uma linguagem mais figurada, né? Onde é que aperta o nosso calo? O que é que nos tira do sério? O que nos afeta mais, que nos desestrutura e faz com que às vezes a gente reaja de uma forma mais forte, talvez mais violenta, né? Ou até descortês a ponto de tratar o nosso semelhante mal, ou deixar ele também irritado, né? Então, o conhecimento de si mesmo é a primeira coisa que a gente tem que fazer para aprender a domar os nossos instintos mais animalescos, vamos dizer assim. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos deu esse poder de escolha do que nós queremos ser, que tipo de pessoa nós queremos ser. É uma escolha nossa. Então nós somos responsáveis pela nossa vida futura, por tudo que nos acontece, de acordo com a nossa escolha. E Deus nos oportuniza a encarnação, então, para que nós aprendamos. Nós estamos aqui na Terra, né, numa escola de aprendizado, e a gente aprende através justamente desses nossos contatos interpessoais, das nossas experiências, das nossas provas, das nossas tribulações, da maneira como a gente vai encarando e vai reagindo. Quando a gente toma consciência disso, a gente vai aprendendo. No começo a gente começa errando, mas à medida que a gente toma consciência e quer tomar consciência disso, quer se melhorar, nós começamos a nos policiar e nós começamos a nos enquadrar dentro da lei de amor, de justiça e de caridade. Agora, uma coisa é importante: só essas experiências que nós temos não bastam para a nossa evolução. É preciso também a fé. O cultivo da fé é importante, porque a experiência nos ensina,
molda o nosso caráter, e o cultivo da fé nos liga com a consciência divina. Consciência essa que está dentro de nós. Então, ser brando e pacífico se torna um pré-requisito se eu quero me aproximar da minha consciência divina. Tem uma música do Gilberto Gil que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Não sei se vocês lembram, já é uma música antiga. Eu já posso dizer assim, é uma música lá no meu tempo de juventude eu ouvi. Mas eu ainda ouço essa música, eu gosto muito dela. Mas o poeta escreve assim, olha que interessante: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Se eu quiser falar com Deus, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. E por fim ele diz: tenho que encontrar a paz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que encontrar a paz. Então, se eu quero estar próximo do Deus que habita em mim, eu não tenho que estar em paz comigo mesmo, em primeiro lugar, e em paz com os outros. Mas mais adiante na canção ele fala, tem um outro verso que ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que aceitar a dor. Então isso nos chama a atenção, porque se estamos num mundo de provas e expiações, as dificuldades e as dores, sejam do corpo ou sejam da alma, elas são inevitáveis. Não temos como fugir delas, mas precisamos aceitá-las. Porque aceitar não é se acomodar. Aceitar é reconhecer. E aí, uma vez reconhecendo, buscar forças e recursos para superar a dor. Seja a dor da alma, seja a dor do corpo, seja a dor psicológica. Então, nós temos que aceitar a dor, porque quando a gente se revolta contra a dor, nós vamos conseguir paz para lutar contra a dor? Não. Mas quando a gente aceita, a gente está bem, Deus, tenho que passar por isso, então eu vou passar. Vou buscar dos recursos que estejam ao meu alcance para superar a dor. E então nós estamos entrando aí já num processo de enfrentar a dor com paz, não com revolta, porque é muito mais fácil. Quando a gente se revolta, tudo fica mais difícil. Uma outra questão do Livro dos Espíritos, que tem a ver com o que nós estamos falando, é a questão 918, porque estamos falando em autodomínio, em autoconhecimento, em evolução espiritual. E nessa questão, Kardec pergunta assim: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí a resposta é a seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, olha só, essa resposta está falando quando todos os atos da sua vida corporal, todos os atos, representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual, ou seja, compreende o significado da vida espiritual. Quando o homem compreende que ele é espírito imortal. E se é espírito imortal, há uma vida futura.
Então tem que se pensar nessa vida futura. Eu não posso simplesmente viver o hoje como se não houvesse amanhã. E o amanhã, o futuro, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a vários anos. A gente não sabe. Mas nós temos que estar preparados para o futuro. Outro dia, a Janete está lá no fundo me assistindo, e outro dia numa exposição da Janete, ela perguntou aqui, me marcou muito aquilo, Janete, né? Se nós desencarnássemos hoje, ou daqui a pouco, a gente estaria preparado? Vou usar da mesma pergunta, Janete, né? Mas vamos pensar, a gente estaria preparado para desencarnar já? Então, por isso que a gente não pode deixar certas coisas para depois. A gente tem que fazer um esforço diário, permanente, de tentar se melhorar e compreender a vida espiritual. Compreender a vida espiritual. Porque conforme então está na pergunta, né? É isso que vai nos elevar na hierarquia espírita. É isso que demonstra a nossa elevação espiritual. Quando a gente não compreende isso, nós ainda, é sinal que a gente tem que buscar compreender. A gente tem ainda um caminho para trilhar. Então, praticar a lei de amor, justiça e caridade em todas as circunstâncias e entender a vida material. Até para compreender a vida espiritual, nós temos que compreender a vida material. E às vezes a gente tem uma compreensão equivocada da vida material, né? É uma visão equivocada na medida que a gente desenvolve o apego às coisas, né? O apego ao próprio corpo, né? Então, quando a gente tem a compreensão da vida espiritual, a gente usufrui dos bens materiais, usufrui do corpo, né? Usufrui para quê? Para praticar o bem. Não usufrui só em causa própria, né? A gente tem os bens materiais, a gente busca os bens materiais para o nosso conforto, e está tudo bem nisso, está tudo certo nisso, né? Mas nós temos que também utilizar os bens materiais, ou das nossas posses materiais, para fazer o bem, para ajudar ao outro. E é isso que é uma situação sine qua non para a nossa felicidade. Porque muitas vezes a gente deposita a felicidade nos bens materiais, às vezes sofre tanto para conquistar aquilo, né? E é uma felicidade fugaz, é uma coisa que passa, né? Outro dia, acho que eu mesmo usei o exemplo aqui, é como aquela criança aqui, que às vezes ganha o brinquedo, brinca o primeiro dia, depois atira lá no canto e não quer mais. Ela quer outro brinquedo, quer outra coisa, né? E nós, adultos, também temos os nossos brinquedos de gente grande, né? E que às vezes acontece isso também. A gente conquista determinadas coisas, daqui a pouco a gente vai querendo mais, e mais, e mais, e sempre mais, se esquecendo que um dia isso tudo vai ficar aqui. O que vai permanecer é o nosso espírito, o resto vai ficar tudo aqui. Então os bens materiais, eles devem ser considerados não com o único exclusivo objetivo de conquistar a felicidade. Eles são um meio, sim, é um meio de conquistar a felicidade, mas eles não são o fim, né? Então a gente tem que discernir, né? A proposta que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é que a gente saiba discernir o supérfluo do necessário. Outra questão, falando de felicidade, é a questão 922 no Livro dos Espíritos, que Kardec começa fazendo um comentário assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, traz a infelicidade do outro. Aquilo que faz o outro feliz não necessariamente é aquilo que me faz feliz.
É isso que Kardec quer dizer. Baseado nisso, ele faz uma pergunta: entretanto, há uma medida comum a todos os homens de felicidade? Já que a gente, acho que todos nós concordamos, a felicidade é relativa, né? Um se contenta em morar numa casinha pequena, mais modesta, outro vai ser feliz morando num palácio. Então isso é relativo. Mas será que existe uma medida comum de felicidade? Os espíritos respondem assim: para a vida material, felicidade é a posse do necessário. A posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Para a vida moral, ou para a vida espiritual, diríamos assim, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando é que a gente está com a consciência tranquila? Quando é que a gente pode botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo? Quando a gente fez aos outros, a resposta é simples, né? Também está lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente fez aos outros aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Quando eu não fui injusto com ninguém, quando eu fui correto, quando eu falei a verdade, quando eu tratei a todos com bondade, com benevolência, quando eu perdoei aquele que me ofendeu, quando eu compreendi aqueles que têm opinião diferente da nossa. Isso é estar com a consciência tranquila. E a fé no futuro, ela vem numa consequência. Se eu tenho consciência tranquila, eu não tenho nada a temer do futuro, porque eu já venho construindo algo para que, se eu pudesse desencarnar hoje, eu poderia partir e dizer: não fui ninguém, fiz ninguém infeliz, não deixei inimigos, posso ir tranquilo, e fiz tudo que eu podia pelos outros. E isso, dizem os Espíritos, é felicidade. Tem um livro que eu há pouco tempo atrás, eu pesquisando vários livros na internet, eu achei um livro que o título me chamou a atenção. O título do livro é As 7 Prioridades da Vida. O autor é Alan Drake. As 7 Prioridades da Vida. E como eu estava lendo sobre felicidade, surgiu esse livro ali. Fiquei curioso e digo: vou comprar esse livro. É um livrinho pequeno de 20 e poucas páginas. E aí eu fui ler sobre o autor de diversos outros livros, né, um pensador. E aí ele escreveu esse livro quando ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. Conta ele que ele estava fazendo uma viagem nos Estados Unidos. Era uma viagem longa, ele estava fazendo de ônibus. E aí ele não tinha nada para fazer. Ele disse que começou a pensar na vida, né? Ele disse: eu vou aproveitar esse tempo nessa viagem para ver se eu consigo ver o que é prioritário para a minha vida. Então ele elencou essas 7 prioridades que depois se transformaram num livro. Então, quais são essas prioridades? Eu achei bem interessante, que vale a pena a gente pensar sobre elas, e que acredito que não vá contra nada do que a gente estuda na doutrina espírita. Então, a primeira prioridade, Deus. Então ele narra depois, né, dizendo que Deus é prioritário na vida dele. Compreender Deus, se aproximar de Deus, é a prioridade número 1. Prioridade número 2, caráter. Construir um caráter de valor, um caráter bom. Falamos há pouco de autodomínio, de conhecimento de si mesmo. Terceira prioridade, família. Família. Zelar pela família, compreender a família,
compreender por que está naquela família, dar importância à família. Não é isso que a gente aprende no Espiritismo? Que não estamos numa família por acaso, precisamos estar naquela família, porque é ali que está os nossos primeiros desafios, é ali que nós vamos construir nossos primeiros resgates com aquelas pessoas que estão conosco. Quarta prioridade, amigos e conhecidos. Então ele fala da importância de a gente construir boas amizades. Quando ele fala em conhecidos, né, ele distingue conhecido de amigo, mas ele fala da importância de nós termos boas relações com aqueles mais próximos, né, que a gente chama de amigo, né, mas com aqueles que convivem conosco, que não são tão próximos assim, não são tão íntimos assim, né? E aí são os nossos colegas de trabalho, são os nossos vizinhos. Então a quarta prioridade são amigos e conhecidos. Quinta prioridade, saúde. Saúde. Então a importância da gente cuidar da nossa saúde, tanto física como a saúde mental, ter bons hábitos de saúde, se alimentar corretamente, evitar excessos, evitar os vícios do fumo, do álcool e outros, né? Praticar atividades físicas. Sexta prioridade, penúltima, trabalho, propósito e destino. Quando ele fala em trabalho, ele coloca lá, já em sexta, penúltima prioridade dele, né? Trabalho como forma de sustento, mas procurar fazer aquilo que se gosta de fazer. Ter um trabalho que lhe dê prazer. Não pensar só na questão material, no retorno financeiro do trabalho, mas fazer um trabalho que lhe dê prazer e que seja uma forma também de fazer algo pelos outros. E a sétima prioridade, finanças e bens. Então, a última prioridade, na lista das 7 prioridades, a última que ele fala é sobre finanças e bens. Eu acredito que não tem nada contrário à lei de amor, justiça, de caridade, né? Quando coloca as finanças, os bens materiais, aqui acabamos de falar, lá no final da lista. Por quê? Porque são transitórios e passageiros. Nos trazem conforto, sim, mas não é o que mais interessa, né? E tudo bem, se eu quero ter uma vida com mais conforto, mas evitar o apego. E por fim, então, falamos da paz. Vamos falar um pouquinho da paz. Precisamos ser pacíficos. Mas onde encontrar a paz? Como encontrar a paz? Basta a gente sair ali na rua, entrar no carro e caminhar, andar 2 quadras, às vezes já acontece alguma coisa que nos tira do sério. Se a gente estava em paz, aquilo já perturba, vem aquele camarada que já vem, nos corta, ou para onde não deve, a gente já se irrita, já se foi a nossa paz. Então é muito fácil. Mas onde encontrar a paz? Como encontrar a paz? Emmanuel, no livro Encontro de Paz, psicografia do Chico Xavier, ele nos dá uma dica, dizendo assim: se o tumulto te rodeia, envia pensamentos de harmonia. Ante os conflitos que surjam, silencia, projetando vibrações de entendimento. Então, evitar entrar no conflito. Se alguém provoca, se te chama para o conflito, não vai, é melhor calar do que às vezes dar uma resposta e aumentar ainda mais o conflito. Então, silencia, projetando vibrações de entendimento. Perante o desequilíbrio de alguém, auxilia esse alguém com votos íntimos de recuperação e de repouso. Diante de irmãos abatidos e tristes, canaliza para eles as tuas mais amplas ideias de reconforto.
E por fim ele diz: não esqueçamos que Jesus nos disse: não procureis o reino de Deus aqui ou a quem, porque o reino de Deus está dentro de ti. Então a paz de consciência, a brandura, de novo, nos aproxima de Deus, nos faz encontrar aquele Deus que está aqui dentro de nós. Voltando lá no início, quando naquela citação de Jesus, né, que os brandos possuirão a terra. Então, o que será que nós vamos possuir da terra? Como assim? Estamos falando que os bens materiais não têm importância, ou a gente dá mais importância do que devia, às vezes. Então, por que Jesus falou que os brandos possuirão a terra? Jesus está se referindo à bondade do nosso Pai Celestial em nos permitir a reencarnação para aprender e fazer os resgates necessários para a nossa evolução espiritual. Isso que significa possuir a terra. Ele não está nos prometendo nenhum poder a mais acima das outras pessoas, porque na verdade nós somos todos iguais. Claro que temos posições dentro de uma hierarquia social, nós podemos falar assim, né? Que natural, vai dentro da capacidade de cada um, né? Tem uns que são preparados para governar, outros são preparados para dirigir, e assim é natural, mas somos todos iguais, né? E possuiremos a terra porque sempre nos é oportunizada pela bondade divina reencarnar e fazer os nossos resgates e provas necessárias à nossa evolução. A Joana de Ângeles, ela fala assim que a paz e a brandura são fundamentais para o nosso processo de autoiluminação, ela chama, né? Então ela diz assim: aquele que possui maior capacidade de concentração, de reflexão, de vida interior, mais facilmente pode iluminar-se do que outro inexperiente e inquieto, ansioso ou tomado por receios injustificáveis. A autoiluminação é, portanto, a grande meta que todos devem buscar a fim de alcançar o melhor de si mesmos. E outra coisa, né, que a gente lembra, que quando a gente fala em paz e brandura, a gente lembra também que Jesus, daquela passagem de Jesus, onde ele diz que aquele que não tiver o coração puro como de uma criança, esse não vai alcançar o reino dos céus. Precisamos ter a pureza de coração da criança para alcançar os reinos dos céus. Mas eu concluo a nossa exposição de hoje com um livro de um outro conhecido meu. Esse é um conhecido, eu me dou mais com a esposa dele, que é minha colega de faculdade, a Giannini. E o esposo dela, o Getúlio, que se chama Getúlio Barnas, que escreveu um livro, e a Giannini me deu de presente esse livro. O título do livro é Um Jeito de Ser Feliz. Um Jeito de Ser Feliz. Então, lá pelas tantas, o Getúlio escreve assim: pessoas em todos os lugares se questionam e se preocupam em como encontrar a felicidade. Algumas pensam que é algo inatingível, a não ser por fugazes momentos de tempo. Outras acham que é algo impossível de obter da maneira como gostariam e vivem infelizes. Mas aqueles que conseguem tê-la consigo mesmo como uma amiga muito querida, sabem que o segredo está em simplesmente lhe dar a permissão para entrar e se juntar às suas vidas. Então, como diz o G.R. Almeida, um outro escritor espírita, né? Ser feliz dá trabalho. Nós precisamos construir a nossa felicidade, mas construir essa felicidade com paz, com brandura
se permitindo ser feliz, querendo ser feliz, se esforçando para ser feliz, né? E focando não naquelas ilusões de felicidade, mas aquilo que é a felicidade verdadeira e perene, que é a nossa paz de consciência. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou aproveitar para desejar a todos também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Jesus os abençoe também as vossas famílias. E o nosso próximo encontro aqui agora é segunda-feira à noite, onde temos a reunião dialogada, ele já falou, e depois no próximo sábado, mas eu provavelmente não estarei aqui. Então aproveito esse momento para desejar a todos muita paz, muita luz e muita saúde. Muito obrigado. Nossa gratidão, Alessandro, por essas reflexões sobre a paz interior, né? E a humildade e a simplicidade. Que a gente possa então ter um final de ano aí, um ano novo que inicia com paz e harmonia. Chegou o último momento do trabalho hoje, que é o momento da prece, do passe. Convidamos os nossos irmãos e irmãs, médiuns, aplicadores de passe, para se colocarem em posição, e convidamos a todos para elevarem os sentimentos e os pensamentos no bem, na alegria, na saúde, na harmonia no lar, na paz interior, conforme foi dito aqui, na simplicidade e pureza de coração, entregando as nossas vidas aos cuidados de Deus, a prioridade que o irmão nos trouxe, confiando, com fé, confiança de que receberemos neste momento tudo aquilo que estivermos necessitando para o nosso bem-estar, o fortalecimento do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e do nosso espírito. E que esse sentimento de paz e de graça que estamos recebendo aqui neste momento siga conosco até os nossos lares, alcancem aqueles que lá ficaram, e que esse sentimento de paz e harmonia permaneça nos lares de todos, agora, nessas festas de fim de ano, virada de ano, e para todos os dias de nossas vidas, porque a paz interior é uma conquista diária, o tempo todo, conforme nos disse o irmão Alessandro na palestra. Precisamos trabalhar e confiar em Deus. Ilumina, Senhor, e protege a nossa casa espírita, todos os nossos trabalhadores, frequentadores, simpatizantes, colaboradores, também as demais casas espíritas e seu público interno e externo, nosso movimento espírita, os irmãos de outras crenças, os irmãos céticos, todos eles. Protege, Senhor, os trabalhadores, os empresários, servidores públicos, governantes, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o nosso planeta Terra. E que cada ser humano e cada ser vivente seja envolvido neste momento por esse sentimento de paz, de harmonia, de simplicidade e de pureza de coração, que é o que o Cristo espera de todos nós, de braços abertos a cada instante das nossas vidas. Encerrando, que a vossa vontade, ó Pai, seja cumprida agora e sempre, aqui na terra, como em todos os órgãos do universo. Gratidão e que assim seja.
Assim, encerramos o trabalho hoje. Vamos em paz e harmonia aos nossos